Olá, bem-vindo ao podcast GPS Jurídico, mais um episódio super bacana. 2 convidados também super bacanas, meus amigos. Tomás de Figueiredo Ferreira, advogado com mais de 23 anos de experiência, especialista em contencioso, imobiliário, tanta coisa aqui, atuante na advocacia consultiva, pós-graduado em processo civil pela PUC, sócio fundador, e esse é o tema principal do nosso podcast, do escritório Figueiredo Ferreira, advocacia, mais de 15 mil processos. Organizador e coautor dos livros que estão aqui, Direito Legal e do aplicativo Voe Legal e do podcast, eles são apresentadores também do podcast Código Imobiliário. Esse é o primeiro só convidado, que já daria um podcast sozinho. O segundo é o Rodrigo Ferreira, também advogado, mais de 23 anos de experiência, especialista em contencioso e trabalhista, advocacia consultiva, proteção de dados, sócio fundador também do Figueiredo Ferreira Advocacia, experiência em adequação de empresas, a LGPD, e autor dos volumes Direito Legal e apresentador também do podcast Código Imobiliário, que também daria, e Direito Médico ainda, daria também um podcast só para falar com ele. Então temos 2 aqui que dariam um podcast cada um, mas trouxemos 2 no mesmo dia. Então temos muita coisa para falar. Mas o tema de hoje é super bacana, ficou esse tema, eu achei, Sociedade e Advogados, construindo sociedades jurídicas que resistem ao tempo. É super futurista o tema, bacana demais. E a primeira pergunta que eu faço para os 2, como surgiu o projeto de fundar o escritório de vocês, Figueiredo Ferreira Advocacia? Muito bem-vindos. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você, César, compartilhando aí de experiências, né? Para o público entender mais ou menos como que funciona, né, uma sociedade de advogados e para a gente passar algumas dicas aí para o ouvinte. Obrigado, é uma honra estar aqui no teu podcast. E assim, se é para compartilhar experiência, a gente tem experiência, história boa para contar, porque são 23 anos aí de direito na veia, raiz, né? Todo santo dia mesmo. Então, nós vivemos disso, nós amamos o que nós fazemos, então é muito bacana. A trajetória pela advocacia é muito satisfatória, ela recompensa, ao longo do tempo você vai conquistando amigos, você vai deixando de ter clientes e vai passando a ter amigos, e isso é muito bacana. Então, vamos compartilhar aqui um pouquinho para quem está começando, para quem está iniciando na carreira aí, um pouquinho do que a gente já viveu. E se for possível, alguma dica, alguma coisa assim que faça a diferença aí na vida de um profissional que está chegando, né? Pra gente é uma honra. Ô Tomás, mas assim, hoje vocês veem os clientes como amigos, são parceiros, vocês têm uma rede muito grande, mas como foi no começo? Como tudo surgiu? Bom, nós sempre tivemos uma grande amizade, então isso é um marco muito importante, é você saber quem você vai escolher para sócio. Tem até um fato curioso, né? A nossa sociedade já durou mais do que os nossos primeiros casamentos. Então, ela resistiu muito mais aí do que no lado pessoal. Então, assim, nós começamos com um processo. Como todo mundo começa, do zero mesmo. Então, isso é muito bacana. Eu lembro até hoje o nome do cara, desse cliente nosso. Eu lembro o que era o problema dele. E aí começou. E daí você vai atendendo bem, vai tendo uma recomendaçãozinha aqui, vai tendo uma indicação ali, e sempre com essa base de, olha, vamos atender, vamos fazer muito bem feito, né? Vamos dar um tratamento humano para além do processo. Cada processo tem por trás uma família, tem por trás uma pessoa que está perdendo uma noite de sono, e quando ele te procura, né? Você é o profissional da área técnica para resolver o problema. Não adianta você virar e falar aquele nome complicado, com latim, com isso ou com aquilo, que parece até nome de medicamento genérico. Então, a pessoa, a hora que vai te procurar, ela quer uma solução. Então, a gente tenta, da melhor maneira possível, trazer esse lado humano do direito. Então, é aquela acolhida, vamos entender teu problema, vamos achar soluções plausíveis para o teu caso e vamos trabalhar em cima disso. Então, assim, graças a Deus, aquele primeiro processo, ele deu início e foi o ponto, a chave inicial para mais 15 mil processos que vieram. E a gente só vai propagando realmente esse sentimento nosso de
Você é um operador do direito, você trabalha, você gosta. Pô, torne isso fácil, né? Você não precisa falar difícil para se valorizar, pelo contrário, a pessoa quer solução. Descomplicar a vida do cliente. Descomplicar a vida do cliente, entendeu? Então, eu sempre brinco no primeiro atendimento, nós não gostamos de fazer gincana, pede só os documentos que precisam, entendeu? Não inventa aquela coisa de, olha, precisa ser isso, autenticado, mas, cara, o que ele está precisando naquele momento, entendeu? É isso. Então vamos dar o pontapé inicial. Se surgirem novas solicitações ao longo do caminho, ok, mas não torna difícil o acesso à justiça. Isso. Entendeu? Até porque todo mundo fala uma coisa que é verdade. O advogado é o primeiro juiz do processo. É quem vai validar se aquele processo, aquela demanda tem fundamento ou não. Isso. Então reúne as informações necessárias, faça com carinho a avaliação do material que você recebeu e, se realmente for o caso, dê o pontapé inicial. Perfeito. E aí, Rodrigo? Mas eu posso contar uma curiosidade? Pode. É que é o seguinte, o Tomás ele fazia cursinho preparatório para o Ministério Público, né? Num prédio ali no centro da cidade. E eu já tinha uma salinha lá que eu denominava de Rodrigo Ferreira Advogados Associados. Tava sozinho? Uma plaquinha, sozinho. Tinha acabado de me formar, gente. Para quem não sabe, nós estudamos juntos na faculdade todos os anos. Saímos da passamos juntos na OAB, tanto que as nossas OABs são números próximos, né? E aí o Tomás falou, eu vou tentar concurso para o Ministério Público. Falei, beleza, a gente sempre se falava. E ele fazia o cursinho, na rua paralela, assim, ao escritório que eu tinha a sala, né? Era o veredicto? Não. Era o veredicto. Era o veredicto. Era o veredicto. Ali no Conceição. Sim. Em Jaraguá, Conceição, isso mesmo. Sim. Daí, o rapaz trabalhava no estacionamento do Jaraguá, ficou conhecido dele, né? Porque todo dia manobrava o carro. Aí ele falou, você é advogado? Sou. Cara, eu tô precisando me divorciar. Aí o Tomás falou, não seja por isso. Vamos fazer seu divórcio. E era lá em Sumaré, não foi? Foi lá em Sumaré. Lá em Sumaré. Esse foi o nosso primeiro processo. Eu não vou lembrar o nome, mas também não precisa nem falar aqui, né? Não é necessário. Daí pegamos esse cliente, fizemos o divórcio naquela época, todo papel, né? Processo de papel. Fui lá distribuir o divórcio. Como era consensual, foi muito rápido. Daí, eu não lembro também se tinha filho. Será que tinha filho? Não tinha filho. Não, era muito simples. Passou pelo promotor, é isso que vocês querem. Passou pelo juiz, é isso que vocês querem. Divorciou. Eu falei, tivemos nosso primeiro processo juntos, mas eu continuei ainda lá na salinha. Aí um belo dia o Tomás falou, cara, não sei se é isso mesmo que eu quero e tal. Eu falei, por que a gente não faz o seguinte? Vamos montar um escritório e você. A gente começa do zero mesmo, não tem nada a perder. Né? Eu acho que esse que é o ponto mais importante. Se você ainda tem alguma segurança de um registro de contrato-trabalho, você está numa função pública, você é contratado, você vai sair para montar, aí é um risco. Mas a gente não tinha risco nenhum. Então a gente foi com a cara e com a coragem. Aí ele comprou uma sala ao lado da minha, a gente uniu as duas, né? No edifício em umas. Hoje até as salas estão tombadas pelo Patrimônio Histórico de Campinas. Não, brincadeira. Quase. Mas é um prédio antigo. E porque o fórum era do lado, né? Todos os advogados se concentravam ali no centro, antigamente. E a gente não fugiu dessa regra. E você esperava a audiência no seu próprio escritório, de tão perto, cara. Era atravessar a rua. Então, se atravessava a rua 10 minutos antes da audiência e já estava lá na cara do gol. Então, é o que o Rodrigo falou. Foi na cara e na coragem, aliando um bom atendimento com resultado. E assim a gente foi construindo aos pouquinhos e foram chegando outros clientes, foram chegando novas pessoas aí que gostaram do serviço e multiplicaram essas indicações. Só que assim, depois desse, a gente precisou correr atrás, porque não cai assim na sua mesa, né? Aliás, acho que o empreendedor é assim, você precisa correr atrás. Então, o que a gente criou? Desenvolveu ações de cobrança para postos de gasolina. Naquela época existiam os cheques sem fundos, né? Hoje ninguém mais usa cheque. E como que vocês divulgavam o trabalho? Porque hoje é rede social. Mudou tudo. Atrás, na época? Porque naquela época o Estatuto da OAB não permitia nenhum tipo de marketing. A gente ia atrás. Vocês iam no posto dava lá cartão. Vocês têm inadimplência de cheque sem fundo? Os caras vinham com um bolo assim, ó. Temos aqui, ó. Quanto que vocês cobram? A gente cobrava um percentual do que recebia, era no êxito, né? E começou assim. Aí a gente ganhava o dinheiro, comprava maço de papel, né?
A gente só tinha uma impressora. Dividia com disquete. Existia o disquete. Disquete, então tinha que imprimir onde tinha a impressora. E assim, o que a gente observa, na verdade, é que nós nunca esquentamos a cabeça em si com o retorno financeiro no início. Porque a gente sabia que nós estávamos treinando. Uhum. Então, aqueles processos, aquele volume de processo, ainda que o retorno fosse baixo, ele estava dando oportunidade como se a gente estivesse fazendo uma residência médica. Então, foi lá que a gente aprendeu, foi lá que você começa a pegar um pouquinho de manha de cartório, do balcão de cartório. Isso faz uma diferença muito grande. Sim. O ano mais difícil da advocacia é o 6º ano. Porque ninguém te explicou, né? Aquilo lá não estava em livro. Como é que você faz para... precisa de uma certidão, qual que é a abordagem. Né? Exatamente, né? Então, eu já cheguei a pedir no cartório certidão de cabeça e pé. Porque era tal do objeto e pé, mas eu não sabia, né? Então, assim, tem situações que, assim, se você chega, né, entendendo a humildade de quem está começando, o próprio cartório te ajuda, né? Doutor, vem cá, você aprende muito com o pessoal que trabalha em cartório. Sim. Olha, aqui, doutor, era interessante fazer isso. Porque, às vezes, o simples é muito melhor do que você fazer uma coisa complexa. No simples, você traça aquela linha entre 2 pontos e você resolve o problema. Então, assim, teve muita coisa que esses processos iniciais nos deram a chance de aprender. Então, isso foi muito bacana e que com o tempo, gradativamente, você vai aumentando a complexidade. Então, hoje tem causas de milhões, tem tudo que um grande escritório tem. Mas precisou começar naquela cobrança do cheque sem fundo. Exatamente. Então, assim, para quem está vendo hoje a gente, nós estamos falando do mundo sem rede social. Isso. Nós estamos falando do mundo... Processo físico. Processo de papel. É. César, a turma sumia com documento do processo no balcão. Era uma coisa muito louca isso, né? O maior desejo de um advogado que estava bem sucedido na época era aquele scanner manual. Então era um negócio que você falava, nossa, né? Como... O cara é top. Hoje isso é impensável. Hoje, se a gente fosse pensar em arquivo morto de papel para escritório, você teria que alugar uma outra casa só para guardar documento. É verdade. Então, evoluiu, mas evoluiu de uma forma muito boa. E era engraçado que nós tínhamos as nossas metas, né? Então, eu lembro que a gente tinha uma estante com várias prateleiras e a meta era lotar a primeira fileira de processos num determinado período. Alcançamos. Agora vamos então lotar agora a outra prateleira de tantos processos. Então a meta era ter processo, porque se você tem processo, você vai receber os honorários, né? Piorou, hein? Era muito rústico aquele negócio. Era muito era muito burocrático, né? Sim. Era muito. Então, assim, quando você pensa, né? Que às vezes você precisava rodar 300 quilômetros para uma audiência de tentativa de conciliação. Isso. Chegava na mesa, tem proposta, doutor? Não tem. Você tinha que voltar 300 quilômetros para trás. Hoje você faz um login rapidinho numa audiência online e resolve aquilo lá em 5 minutos do seu escritório. Então, assim, melhorou muito. Quem está chegando aí nunca vai imaginar o que é isso, né? A preocupação de pegar um trânsito na estrada, pegar um acidente, você não conseguir chegar a tempo para audiência. Então, assim, eram situações que, assim, hoje, vendo como ficou mais fácil, né? Como que a pandemia melhorou, como houve essa evolução. Então, assim, hoje, 50% dos atendimentos nossos, eles já são online. Isso. Então, assim, dificilmente você tem ainda aquele cliente que quer ir até o escritório. Você tem uma mais idosos, geralmente. A geração mais nova é online de qualquer lugar. Então, isso é muito curioso, isso é muito bacana, porque às vezes você pode prestar uma consultoria em qualquer lugar do Brasil, você pode acompanhar um processo em qualquer lugar do Brasil, que antigamente você estava totalmente limitado. Então, eu acho que melhorou, evoluiu. Essa questão dos processos digitais são maravilhosos em termos de volume de documento que você deixa de precisar armazenar no escritório. Então, eu lembro que, assim, as últimas compras que a gente fazia de papel timbrado era coisa absurda. Então, chegava caixa, mais caixa, você usava aquilo lá num mês. Nossa. E assim, pensando em meio ambiente, pensando em tudo, era papel que ia pro lixo. E aí a gente terminou essa estante, aí a gente mandou fazer no marceneiro uma outra estante. E fomos que são as metas. As metas. Até que aí as salas ficaram pequenas para nós, né? A gente não tinha mais condição de armazenar processos lá. E nós
queríamos que o escritório crescesse. Então a gente alugou uma casa no Guanabara e nos mudamos para lá. E daí lá a gente modernizou, a gente comprou o gaveteiro. Então não era mais estantes, era o gaveteiro, porque ali no gaveteiro caberia 25 processos. César, a gente chegou a lotar uma sala, eu não vou saber de como, mas tem mais de 20 gaveteiros lá parados. Era uma loucura aquele negócio, era uma loucura. Caiu em desuso o gaveteiro, a gente está doando até lá para essas instituições de caridade. Porque graças a Deus houve uma evolução aí no processo digital, né? Sim. Que no começo todo mundo ficou amedrontado, com receio, mas com o tempo entenderam as vantagens. Hoje é muito dinâmico. Mas aí se um advogado está saindo hoje da faculdade, Tomás Rodrigo, o que dessa experiência vocês podem passar para ele? Porque essa ideia de metas com processos físicos na prateleira não dá mais. Como que a gente poderia pensar uma ideia para orientar o advogado que está saindo da faculdade agora, 2 amigos, no mesmo projeto que vocês, mas agora com esse mundo de processo digital? O mundo é online. Isso é uma coisa muito curiosa. Até o estatuto da OAB, ele se atualizou, né? Se readequou a essa situação. Então, assim, você não consegue mais imaginar uma proibição para você, eventualmente, né, divulgar o escritório, obviamente dentro das normas, né, sem uma captação de clientela, como uma propaganda. Só que, assim, é a forma que hoje a pessoa chega até o teu serviço. Do mesmo jeito que você, mexendo no Instagram, olha, fala, puta, bacana aqui essa TV, você pode aparecer lá e acabar, né, isso aqui divulgando. que a gente está fazendo, não se imaginava. A minha gama de serviços são esses daqui, entendeu? Então, assim, o que eu recomendaria para essa dupla de advogados recém-formados, entendeu? Eu acho que tem que entender as necessidades do mercado. Eu acho que precisa saber, na verdade, inicialmente, né, onde que não que a atuação seja mais fácil, mas que a demanda seja maior. Então, olha, tudo bem, ele quer ser o especialista do especialista da cirurgia do joelho direito, mas ele vai ter muito volume para isso nesse começo? Será que não tem que pensar alguma coisa, uma assessoria mais genérica, entendeu? Alguma coisa que ele consiga o fôlego para sobreviver? Sim. Porque o problema do escritório não é depois de que ele está... A hora que ele estabilizou é tudo lindo, né? Agora, o problema é você conseguir passar 2, 3 anos e tocando sua vida, né? Porque não é só o escritório em si, você sobrevive. A vida segue. Você sobrevive daquilo. Então, tem um tempo de maturação para aquilo consagrar, firmar, ganhar raízes e crescer. Sim. Antes disso, é uma luta diária. Tanto é que, assim, tem uma situação muito curiosa que a gente chegou a convidar um terceiro amigo nosso que passou junto na OAB, que estava junto na faculdade conosco o tempo todo, só que ele já estava no escritório. Ele formou e acabou sendo contratado para o escritório. E a única coisa que ele falou, olha, no momento eu estou bem aqui, eu vou dar mais um tempinho e depois eu vou ver o que eu vou fazer com a minha carreira. Esse cara nunca conseguiu abrir o dele. Então, assim, foi o time da coisa, porque a vida anda. Então, ele teve família, aí ele já não consegue mais arriscar, aí ele já está com aquele valor mensal que ele conta controlar para pagar. Não tem como. Então, assim, eu acho que tem que saber aproveitar as oportunidades. Essa dica é boa. E uma outra coisa muito interessante é, se você acreditar que o processo é bom, vai embora. Não dê ouvidos a ninguém. É o tipo da coisa assim, acredita no seu sentimento, acredita naquilo que você entende como correto e vai. Entendeu? Porque assim, olha, César, o que a gente teve de palpiteiro, mais o que a gente teve de palpiteiro. Então assim, sabe, é o tipo da coisa que você fala para dar palpite, qualquer um tá lá. Agora, para saber realmente o que está se passando com você, com o seu escritório, ou dia a dia, como é que é, ninguém tá nem aí. Então assim, eu acho que assim, tenha fé no taco. Se você tem muito receio, se você tem medo, as coisas não vão acontecer. Você vai ser um nota 7 o tempo todo. Então, assim, acredite nas coisas que você realmente, assim, entende como justas e defenda realmente seu cliente como se fosse um familiar. Eu sempre falo isso. Trate seus clientes como se fossem familiares. Então, não vai oferecer uma coisa que você não ofereceria para o seu irmão, para sua mãe. Não vai expor seu cliente a um risco que você não sabe o que vai acontecer depois. Então, assim, tenha realmente esse comprometimento. Isso é muito importante. Muito. Eu acho que da minha parte, assim, o que eu poderia recomendar, né? Vamos dizer dessa forma, recomendar.
embora naquela época o Estatuto da OAB não permitia, hoje é possível a divulgação por redes sociais. Mas eu acho que não é muito só por esse caminho, tá? O boca a boca ainda funciona? O cliente que gosta de você e vai falando. O advogado que ele sai hoje da faculdade, ele quer montar um escritório de advocacia, ele tem que ser cara de pau, ele tem que ir atrás, ele tem que se envolver em reuniões, ele tem que chegar e fazer amigos com o interesse de oferecer o serviço dele, né? Visar o quê? O lado profissional. Senão, ele vai ficar para trás. Outros vão fazer dessa forma, entendeu? Então, ele precisa ter vontade de ir correr atrás, de vencer, assim como nós tivemos. Porque sentar numa mesinha esperar lá, não vai aparecer. Não vai, o mundo já não é mais dessa forma, entendeu? Antigamente tinha os especialistas que os clientes procuravam eles por causa dos especialistas, mas hoje tem muita gente no mercado. Então ele precisa ter coragem de correr atrás mesmo. Persistência e... E vocês acham, você, Rodrigo, você ainda acha que aquela ideia do boca a boca funciona ainda? O advogado que vai lá, tem sucesso, fala, esses caras são bons, me ajudaram. Até hoje a gente... Porque os velhinhos são assim, eles não vão para rede social procurar advogado. Mas até hoje a gente recebe clientes por conta, olha... Indicação. O fulano me indicou porque você resolveu aquela situação, assim, assim... Hoje, a maioria dos nossos clientes são pessoas físicas, né? Nós temos também empresas. Mas a maioria é pessoa física. E é o boca a boca. É o boca a boca. E é curioso, porque, por exemplo, assim, hoje a gente atende os filhos dos nossos clientes. Então, eles cresceram, abriram empresas, se formaram e eles continuam lá conosco. Então, assim, vai ouvir muito não, né? Não acha que, olha, só a fórmula tá simples, aqui é só chegar lá, tá aqui um cartão e assim por diante. Não, você vai ouvir muito não. Você vai ter muito a porta fechada na tua cara, mas assim, é o que o Rodrigo falou, não dá para desanimar, entendeu? Então, que isso seja, na verdade, um incentivo e que você vá, inclusive, melhorando a própria técnica de abordagem, melhorando se o que você está oferecendo realmente faz sentido para aquela pessoa naquele momento ou não. E assim vai. Existe uma frase que, eu não sei quem criou, mas que ela fala, um cliente bem atendido te traz outro. Um mal atendido te tira 10. Eu já ouvi também. Isso aí é o mercado. E César, uma coisa muito interessante é a seguinte. Eu acho que até esse exercício de abordagem de novos clientes, de potenciais clientes que dão errado, do mesmo jeito que os processos, né, quando você ajuiza, você acha que vai acontecer uma coisa, às vezes vem uma exigência completamente diferente, ou tem um resultado diverso do que você queria. Eu acho que tudo é experiência. Então, assim, para quem está começando, não adianta uma fórmula do sucesso. Isso não existe, né? Quem está fazendo isso não está ganhando dinheiro por direito, está ganhando dinheiro com o curso dessa esses forma. Coachings, né? É os coaches, entendeu? Só que assim, o que a pessoa tem que ver se na prática isso consegue validar ou não. Então, o que eu penso muito? Que essa pessoa cada vez mais melhore as técnicas dela. Na abordagem do atendimento. O primeiro cliente que eu atendi, eu conversei com ele 3 horas. A hora que eu fui montar o processo, eu não tinha perguntado nada do que eu precisava. Primeira audiência que eu fui, o cliente olhou para mim e falou, é minha primeira audiência. Eu falei, se eu falar para ele que também é a minha, ele sai daí. Ele falou, doutor, tô tão nervoso, é minha primeira audiência. Eu só pensei em rir. Eu falei, se ele souber que é minha, vamos 2 aqui correndo embora. Então, assim, vamos chorar junto. Vamos abraçar aqui e chorar. Então, assim, o que eu acho é, o tempo todo, é aprimorar a técnica, aprimorar a qualidade do serviço, aprimorar o atendimento e assim vai. Então, a gente, há 23 anos, trabalha com isso todo santo dia. Todo dia eu estou tentando melhorar o meu atendimento. Então, assim, não dá para se dar, agora chega aqui de indicação, agora que você tem 2.000 estrelas no Google de avaliação. Não é nada disso. Cada cliente é um cliente do zero que você vai atender da melhor forma possível. Como se estivesse lá no primeiro dia, atendendo o primeiro cliente, né? E não para por aí, porque não é só pegar o processo. Você tem que acompanhar um processo. Então, exatamente. O andamento de um processo, às vezes, ele também requer estratégia jurídica. Porque ganha um processo quem prova, né? Às vezes a parte contrária está numa situação vulnerável que não consegue fazer a prova. Então, você tem que aproveitar essa falha para tentar vencer ali. Então, é o comprometimento com o seu trabalho profissional para levar um resultado para o cliente. Então, não é só também conquistar o cliente. Você também tem que fazer um trabalho bem feito
para conseguir mostrar para ele que você pôde trazer aquele resultado. Assim, não é só entendeu? captar, né? Não. É trabalhar bem durante todas as fases, né? E assim, o cliente, quando ele te procura, geralmente ele tem um nervosismo e uma ansiedade em relação àquele processo, que uma coisa muito bacana é você falar, olha, aqui é uma causa complexa, ou aqui a situação, as saídas que nós temos são essas, mas é legal você já dar um parâmetro para ele. Sim. Fica sossegado, né? O que pode acontecer aqui é isso, isso, isso. Os cenários que nós temos são esses. Uma outra situação que eu gosto muito de fazer é falar, César, você trabalha com o quê? Olha, eu sou técnico de futebol. César, então é o seguinte, porque a pessoa não tem obrigação de saber direito. Isso. Então o que eu vou falar? César, aqui até a sentença, nós estamos tratando aqui do primeiro tempo do jogo de futebol. A hora que der a sentença, nós ainda vamos jogar o segundo tempo no Tribunal de Justiça em grau de recurso. E se for para Brasília, nós ainda vamos falar um pouquinho de prorrogação. Então, teu processo hoje ele está nesse estágio, tá? Isso vai STF acalmando. é o pênalti. O STF é pênalti. Exatamente. Então, assim, isso acalma a pessoa para ela conseguir situar o processo no tempo e no espaço. Então, você imagina o seguinte, nós atendemos de palhaço de circo, literalmente, até desembargador. Então, você tem que desenvolver um delta de atendimento que, se dá para falar um pouquinho mais complexo, a pessoa do outro lado entende daquilo que você está falando, Sim. ok. Mas se não há a menor necessidade disso, para que você vai complicar para uma pessoa que já está fragilizada na tua frente? Entendeu? Então, assim, muitas vezes chega até o próprio cliente, ele vem com a esposa, vem com o filho, vem com mãe, vem com o sogro. Então, assim, você vê que aquela pessoa, aquela família que chegou lá... entregue, né? Tá te entregando o problema da vida dela, entendeu? Então, sempre assim, calma, nós vamos solucionar. E o que eu acho também é o seguinte, o advogado tem que ter inteligência de resolver o processo. Então, por melhor que seja a sua defesa técnica, você está vendo uma chance de resolver a situação de uma proposta de acordo? Pega o telefone, liga para outro colega, liga para a advogada, não fica com vaidade, às vezes é uma besteirinha. Doutora, sou eu, olha, somos colegas nesse processo aqui. O que você vislumbra para a gente resolver? Eu acho isso muito importante. Humildade, né? Exatamente. Sempre, né, então, assim, por quê? Às vezes você estende um processo 3, 4 anos, a hora que você vai ver, mas o que a pessoa queria? Gente, vamos achar aqui uma solução plausível para o caso? Então, assim, tem que ter humildade. Tem que ter humildade. E vou falar uma coisa. Nesses anos todos que a gente vivencia o direito diariamente, as pessoas que são mais soberbas na nossa profissão são as que levam os tombos mais altos. Então, aquela pessoa que chega na audiência, não te cumprimenta, isso existe, né? Então, você senta lá na audiência, fica esperando, né? Quem sentou em segundo te dá uma boa tarde. Chega lá, não olha, não cumprimenta. Cara, vem a sentença. Você fala, pra que fez isso? E outra coisa, não deu certo nesse processo, daqui um pouco tempo você vai estar de novo na mesa, às vezes você vai estar por uma outra parte. Então, assim, e podia ser um parceiro ser uma oportunidade de fazer uma outra parceria no futuro, uma amizade. É curioso isso. Você tem mais de 500 mil advogados inscritos em São Paulo, mas a chance de você cruzar com num outro processo que é mesmo é muito grande. Então, assim, o que o advogado tem que entender? O problema é do cliente. Você é o profissional com a técnica necessária para solucionar. Não leva isso pro lado pessoal. Sim. É desesperador isso, não vale a pena, entendeu? Às vezes você vê, termina a audiência, dá discussão em escada de fórum. Isso não leva a nada. Sim. Ninguém está ganhando com isso. Mas hoje, vamos olhar para aqueles dois lá, amigos que estão se formando hoje, nessa sociedade de processo eletrônico. Hoje vocês são uma sociedade já grande, consolidada. Vocês não são só os dois, mas vocês têm um escritório, né, com muitos advogados que trabalham para vocês. E aí vocês têm que desenvolver, pra gente contar para esses caras aqui daqui 20 anos que eles vão ter que fazer. Novas competências, né? O direito só não supre tudo isso. Tem que ter novas habilidades, né? Gestão, tem que gerir pessoas, não é fácil isso. Vocês têm alguma experiência para falar disso? Um caso, o Rodrigo gosta de caso, né? O que eu só vejo, César, como era antigamente para como é hoje, né? Acompanhando essa dinâmica aí dessa mudança. Antigamente, esses dois que saíram da faculdade, eles tinham mais paciência para aprender, para esperar o momento de chegar a oportunidade de receber aquelas remunerações, né? Isso até em outras áreas, por exemplo, chegava um profissional numa empresa, ele ia galgando
setores para ir chegar até o topo, né? Ele Sim. começava lá embaixo e tinha paciência de acompanhar a evolução da profissão dele. Mas hoje, algumas pessoas que passaram por lá não tiveram essa paciência, né? Então, estavam mais preocupados o quê? Com o retorno financeiro. E é aí que acontecem os problemas, né? Porque você não ganha o conhecimento, mas você quer receber um valor significativo por aquilo. Então, eu acho que não é bem por aí. Você ainda precisa ter aquela humildade de que você está no início para aprender. Não para receber o retorno financeiro por aquilo. Entendeu? Mas e vocês, na condição de gestor? Vocês são gestores, vocês não são mais só advogados. É isso que eu tô querendo. Você tem que fazer um pouco de tudo. Você Você vira um não é só canivete advogado suíço. mais. O advogado é um pedacinho do que vocês fazem. Porque na verdade o que acontece? Você tem uma empresa. Então Então isso, você vai esse ter lado. conflito de interesse, de pessoas, né? De Isso. colaboradores. Isso. Então você vai ter aquela preocupação com o Simples Nacional que vence em tal dia. Você precisa ter todo o fluxo financeiro, É você isso tem que que eu ter o queria controle de ouvir. caixa. Então, Porque assim, esse carinha que está se formando agora, talvez ele não tenha. Ele fala, não quero ser empresário nunca na vida. Então talvez não seja o caminho dele. Ele já tem que olhar para isso, né? Sim, porque é a evolução natural do teu escritório. Isso. Ele vira uma empresa, né? Isso. É igual aquele cara do móvel planejado que a hora que ele tira o pedido, ele vai gastar tudo no mesmo mês. Não pode. Então, assim, entrar honorários, você tem que ter uma previsão, você já tem que saber mais ou menos qual que é teu fluxo de entrada. Então, assim, é uma empresa. Ela tem necessidades, ela começa a ter vários serviços que ela contrata. Então, Sim. você tem que ter um TI forte, você tem que ter toda a parte de segurança. Então, assim, cresce, né? Todo negócio que você coloca lá o seu trabalho, coloca os seus sonhos, né? E você está lá todo dia alimentando isso, é da onde vem nosso sustento. Então, assim, não é uma brincadeira, né? Então, ganhar ou perder não faz parte da possibilidade nossa. Então, tem que ganhar. Não é uma opção, né? Não é Ganhar uma ou opção, perder. não é. Porque, assim, uma coisa interessante, nenhum advogado vai ficar famoso se ele só perder. Então, isso é um negócio que, assim, por isso que não é só acompanhei bem o processo, perdi. Nossa, fiz o meu melhor, perdi. Então, assim, o que você precisa é entregar resultado para o cliente. Porque num ambiente de prestação de serviços, é um detalhe ou outro que faz o cara agradecer você e ir para um próximo escritório. Né? Então, é isso que essa pessoa que está começando agora... Porque na faculdade, se aluno aprende que a advocacia é uma obrigação de meio. Você não é obrigado a entregar. Mas daí, na prática, acaba sendo, né? Sim, Porque senão você não consegue desenvolver a sua carreira. Você não cresce. Você tá entendendo? Você não cresce. Então, assim, a obrigação de meio é o que tá lá na teoria. Entendeu? Agora, o advogado nota 7 não vai ser o cara que vai fazer sucesso. Entendeu? Então, assim, eu acho, e essa cultura de, olha, nós não admitimos perder para o ímpar. Vamos entender aqui o que aconteceu, como é que a gente reverte uma situação adversa, como é que a gente transforma isso daqui de uma maneira... Então, assim, deu tudo errado. Poxa, vamos contornar isso daqui. Vamos tentar intermediar um acordo, vamos sentar, vamos esclarecer, vamos resolver. Então, assim, são as soluções que você, como profissional do direito, está buscando para solucionar o caso. O tempo todo. Porque, realmente, assim, se você falar, olha, tive teses brilhantes, fiz isso, fiz aquilo, perdi. E isso acontece de forma reiterada, ninguém vai te indicar. Né? E, assim, um cliente que tiver essa sensação de você hoje, né? Quando você vai no Google, que virou o ISO 9001 de referência do seu serviço. Se a pessoa tiver uma experiência ruim, você tem lá 50 avaliações, 5 estrelas, ele é maravilhoso, ele ganhou, ele conseguiu isso, aquilo. Chega lá, uma estrelinha, ele vai focar péssimo nessa. profissional, tudo tal, ele vai te derrubar. Vai. Então, assim, o foco que você tem que ter hoje é buscar a perfeição. Então, isso realmente nós temos lá como cultura do escritório, tem que ser perfeito. Então, até margem, às vezes, distanciamento, é uma coisa que eu fico em cima, porque assim, você quer entregar para o teu cliente o teu melhor. O cara confiou em você um problema grande da vida dele. Você precisa entregar o melhor, é a tua responsabilidade. Não é pegar, coloca para publicar no meu nome e vamos ver o que acontece. As coisas não são assim. Sim. Né? E voltando a falar, prestação de serviço é qualidade de atendimento com técnica. Não adianta você ser o melhor, não adianta chegar no teu escritório, ter uma Disney na recepção, no atendimento, chega lá no final o processo você perdeu. E o inverso também hoje em dia conta muito. É curioso isso daí, né? Como é importante esse profissional que está chegando no mercado saber trabalhar a imagem dele. Então, assim,
particularmente, eu não acho legal advogado que fica no TikTok. Seus 5 direitos sobre tal coisa, dancinha. Eu particularmente não contrataria uma pessoa dessa se eu tivesse um problema. Então, assim, eu acho que você tem que identificar muito o público que você quer atingir e saber qual postura que você vai adotar. Rodrigo, concorda? Sim, mas agora eu entendi a sua pergunta. Nesse viés aí da a parte empresarial do escritório, por nós termos começado desde o zero, a gente acabou, de uma forma ou de outra, tendo que fazer de tudo. Então, a gente fazia o financeiro, a gente fazia a contratação de empregados, a gente fazia a contratação de estagiário, a documentação. Então, nós fomos ganhando experiência nisso, né? Quando eram poucas coisas para fazer e só tínhamos nós dois. Com o crescimento da própria empresa, do escritório, a gente acabou conseguindo ter essa percepção de delegar e fiscalizar, delegar e fiscalizar. Até hoje, para você ter uma ideia, eu vejo as petições antes de protocolar. Eu não digo assim, petição de juntada de documento. As mais importantes. As mais importantes. Uma inicial, um recurso. Uma réplica, um recurso, contra razões. Então, por quê? Porque a gente quer trazer qualidade para o nosso serviço, né? E se comprometendo com o cliente. Então, por mais que a gente tenha esse volume de processos, eu ainda paro, eu quero ver, antes de protocolar, eu preciso corrigir o Tomás também nas iniciais. Então, esse é o comprometimento que a gente tem conosco e com o nosso cliente. E uma coisa interessante para essa dupla, que se Deus quiser vai crescer também, é saber que vai ter que chegar uma hora que vai aprender a delegar. Então não adianta você imaginar que você consegue tocar 1000 processos sozinho, não adianta você imaginar que você está com 3.000, deixa que eu cuide. Então, é chegado o momento em que, olha, agora eu vou colocar aqui uma pessoa para me ajudar, agora vamos precisar montar uma equipe para atender determinado cliente. Então, assim, senão você não consegue. Isso. Senão você fica louco. Para crescer mais também. Para crescer mais. Então, assim, esse formato, já pensando no crescimento, é importante. E se você começou do zero lá, aprendendo a fazer um pouquinho de tudo, você vai saber o que está certo, você vai saber cobrar a pessoa que está fazendo. Ensinar também, se for preciso. Ensinar, que é o mais bacana. Então, assim, você adquirir conhecimento sem compartilhar é uma judiação. Então, hoje, com o maior carinho do mundo, né? Todo mundo que passa pelo escritório, graças a Deus, a gente tem um índice de aprovação na OAB na primeira prova que a pessoa presta, né? Que esse estagiário nosso presta, a primeira OAB. Então, acho que a gente aprova lá 90%. Por quê? Colocaram a mão na massa. Então, teve um estagiário uma vez que falou, doutor, eu vou começar a ver processo civil agora. Eu já estou fazendo execução. Feliz da vida. Está no final já. Ele já estava lá no final, entendeu? Então, assim, eu acho, né? A prática na advocacia, ela ensina muito. Ela é muito diferente só do que está nos livros. É importantíssimo toda a doutrina, é importantíssimo o preparo, o estudo, a aprovação na OAB. Todo mundo sabe a dificuldade, tem que estudar, tem que se dedicar muito. Agora, a prática é formidável. Ela é apaixonante e, assim, isso vicia. Porque você fica o tempo todo na cabeça com um problema que você tenta solucionar. Você fica, a hora que você acha a solução daquele problema, a hora que você termina um processo, a hora que você liga para o cliente hoje e fala, passa a chave Pix que está na hora de te pagar a indenização. Putz, isso não tem preço, entendeu? Porque é como um treinamento, né? Eu sei que você treina também esportes. A advocacia deve ser, para o cérebro faz o mesmo sentido. Você fica treinado para aquilo. Aquele olhar para resolver problemas. Você já sabe fazer, tem expertise. E é muito engraçado, que é como se você fosse para uma batalha toda vez que você vai para um processo. Então, assim, até hoje, se eu não estou nervoso para fazer alguma audiência... Tem coisa errada. Alguma coisa está errada. Porque a audiência ela tem muita variável. Ela tem muita situação que pode acontecer e que se você não estiver preparado, então você vai... Pô, tem testemunha para ouvir. Tem um script ali. Tem testemunha para ouvir. Se a testemunha fala assim, a saída é essa. Se a testemunha fala não, a pergunta. Você vai conduzindo para o lado que você quer fazer a tua prova. Agora, sabe? Chega lá. Sou eu. Minha cabeça é muito boa. Minha memória não falha. E você não sabe depois lá o que acontece. Sabe? Você toma uma primeira invertida lá, você se perde. Então, assim... Além do descuido, né? O cliente percebe. Exatamente, o cliente percebe. Fica chato. Né? E a pessoa que não está preparada para fazer uma audiência, todo mundo saca. Todo mundo que está lá na hora do vamos ver na mesa percebe que caiu lá de gaiato, de paraquedas e não se preparou. Essa pessoa ela é engolida. Então, assim, esteja preparado para enfrentar cada batalha do dia a dia. Então, hoje, quando eu vejo uma audiência chata chegando no calendário,
uma semana antes Já estuda. Eu já estou começando a mexer no processo. Então a gente já começa a ver perguntas, já começa a elaborar lá para depoimento pessoal quais serão os questionamentos. Então assim, a hora que faltar esse frio na barriga e essa vontade de fazer acontecer, alguma coisa está errada. Então, vá para a audiência como se fosse realmente... A primeira. Vá preparado. Esse eu acho fundamental para quem está começando. Não acha que é Legal. tranquilo. Ninguém está lá para ser seu amigo. É uma coisa muito legal também da pessoa saber hoje. Ninguém está lá para fazer amizade. Então, assim, a pessoa está lá. É engraçado a advocacia porque é como se fosse uma luta de boxe. O teu oponente está lá para te derrubar. Então, assim, vá preparado, faça o seu melhor, que o cliente perceba que você se dedicou, que fez o seu melhor, porque ainda que tenha um resultado diferente daquilo que você queria, você sabe que você entregou lá o serviço Tudo que você podia. de forma espetacular. Sim. E o interessante é que até com 23 anos de experiência, todo dia tem uma coisa nova que a gente nunca viu. É impressionante. Eu falo, e tem que estudar, né? Será que não tem um modelo? Não tem. Você tem que estudar, você tem que se desenvolver o raciocínio para resolver aquela situação. Não é um padrão. É muito... oscila demais, né? E acho que essa é uma das belezas do direito, né, Rodrigo? Porque você sempre está inovando ali, seu cérebro está sempre ativo, né? Sim. Para não ficar parado. É um negócio muito bacana, porque assim, você não tem uma zona de conforto. E a mesma coisa, a hora que você ganhou um processo, você vai olhar para trás, tem mais um monte em andamento. Então, assim, você não tem muito tempo de comemorar. Você sabe que você fez o seu melhor, mas vamos partir agora para o próximo processo. Tanto é que, assim, eu lembro dos processos que eu perdi, foram coisas, assim, que machucaram mesmo. Então, são situações que falam, mas, meu Deus do céu, estava tudo perfeito, como é que deu esse resultado adverso para o cliente? Isso magoou. Então, assim, eu lembro muito dos que eu perdi, e assim, dos que eu ganhei, sabe quando você tem a sensação que você não fez mais do que a obrigação? Então, é uma situação assim que é muito prazerosa a vitória, mas é uma coisa muito momentânea. E a derrota você vai levar para sempre. Então, assim, foca realmente tem coisa que você não esquece de nunca. Fica, né? Fica. Você fala até hoje... Por que aconteceu aquilo? Mas ela é usada sempre para te motivar a vencer os próximos, né? César, a gente sempre usa nós para isso. tivemos um processo, era um casal, que eles foram passar o Réveillon na praia, numa pousada. E eles regulavam mais ou menos com a idade nossa. E a gente se colocou mais ou menos na situação do que eles vivenciaram. Eles fecharam uma pousada para o Réveillon, 3 horas da manhã na madrugada, invadiram a pousada, e assim... todo mundo refém, ficaram lá, perderam tudo, perderam o carro, perderam os pertences. E eles entraram, obviamente, com ação indenizatória contra a pousada, pela falta de segurança do local e assim por diante. Na primeira instância, veio a sentença e o juiz entendeu como improcedente. Ele entendeu que era um problema do Estado, a questão da segurança, e mais ou menos equiparou a situação de quem estava dentro da pousada como se eles estivessem num camping. Então, que a pousada não tinha responsabilidade naquilo que aconteceu. Eu lembro, eu sou descendente de italiano. Eu cheguei em casa, eu amarrei uma toalha de rosto na mão, eu dava soco na parede que eu não me conformava. Eu falava, como é que foi julgado desse jeito esse processo? E a gente foi para recurso. Vamos para recurso, não dá para aceitar isso aqui. E chegou em recurso, mas a gente reverteu o processo. Mas tudo que tinha direito e mais um pouco, graças a Deus, os caras receberam. Então, assim, e isso é um processo que passou já uns 14 anos e foi uma derrota em primeira instância que você fala assim, cara, isso aí não desceu. Então, assim, o advogado, ele é um eterno indignado. Então, assim, ele vai buscar para o cliente até o final mesmo. Eu brinco assim, se for para cair, nós vamos cair atirando, nós vamos gastar tudo. Até porque, psicologicamente, se o cara não tentar até o final... daqui 3, 5, 10 anos ele fala, putz, eu devia ter tentado um recurso, por que naquele caso eu não fiz? Então assim, a beleza do direito, aliada a toda a incerteza do resultado, é essa. Então assim, se você tem toda uma artilharia para manusear, vai embora. Eu lembro sobre essa situação, eu lembro que ele falou, Rodrigo, cara, eu vou parar, eu vou começar a vender sorvete, não dá mais para advogar. Eu falei, não, cara, vamos fazer um recurso, a gente vai fundamentar. Foi muito bom, a gente conseguiu reverter a decisão. Os caras pagaram uma indenização bem caprichada pro casal. Isso motiva, né? Você fala, pô, dá certo.
Se eu lutar, eu consigo. Porque você tem a noção do certo. Você tem a noção daquilo que é correto. Isso. E a hora que sai do script, você fala, pô, mas espera aí, né? As coisas não são dessa maneira. Não é pra ser assim. Então, assim, alguns dissabores farão parte da sua carreira, mas, assim, não deixa isso te abalar. Não deixa, amarra uma toalha na mão e sai dando soco na parede. Agora que vocês estavam falando, eu tava pensando, né? Daqui 23 anos para trás, era papel, né? Tudo meio muito mais burocrático do que é hoje. Hoje o mundo transformou, né? Digital. Vocês estão vendo que é uma avalanche, né? Tudo diferente. Daqui 15, 20 anos, né? Projetando. Alguns escritórios, a gente lê, né? Nos jornais eletrônicos e tal, Pinheiro Neto e tal, estão reduzindo um pouco a estrutura deles para contratar robôs, né? Vocês estão acompanhando isso? O que vocês pensam disso, assim, do futuro? O futuro para vocês agora, não é para os dois que estão chegando. Também para eles, né? Daqui 20 anos. Mas vocês que estão aqui no mercado, já visualizando 15 anos para frente. Como seria, hein? É só uma suposição também, a gente não sabe, mas... Eu acho que, assim, muito se fala sobre a chegada da inteligência artificial no meio jurídico. E como que... Vai mudar isso. Como que vai mudar. Se é que vai mudar. Nós temos observado algumas situações em que ela está dando umas escorregadas. Então, assim, peticiona em nome da parte contrária. Então, a gente observa alguns escritórios colocando em prática isso e uma qualidade meio temerária. Do mesmo jeito que pessoas mal intencionadas acabam pedindo para a inteligência artificial gerar jurisprudência que não existe. Então, assim, eu acho que tem que ver com uma certa cautela e saber utilizar aquilo que é favorável para o bem. Agora, eu acho muito difícil substituir a qualidade de um profissional e pela experiência de um profissional. Então, assim, você contratar um advogado que ele já vivenciou aquilo lá em vários processos e ele vai ter uma visão de como conduzir seu processo e fazer um setupzinho lá na inteligência artificial. Eu tenho uma situação assim, eu preciso de uma petição inicial. Eu não sei quanto que isso consegue superar o talento humano. Então, é curioso. Apesar de que o tempo todo ela vai se reinventar, ela vai se aperfeiçoar. Não sei. Hoje, eu teria um pouquinho de receio de falar, olha, substitui. Eu acho que, assim, pode caminhar lado a lado, pode auxiliar, pode complementar. Agora, substituir o homem, acho que não. Eu acho justamente até por esse leque de técnicas envolvidas no exercício da advocacia. Não é só fazer petição. Concorda, Rodrigo? Como nós nunca chegamos a conversar sobre isso, eu até fiquei com medo. Eu falei, rapaz, será que ele vai falar que isso daí é a solução do futuro? Que também não é o meu ponto de vista, sabe? O que acontece, César? Existem muitos detalhes para você ganhar um processo. Não é uma inteligência artificial que vai trazer esse resultado para você. Você tem que ter atenção, você tem que olhar documentos, você tem que olhar datas, você tem que olhar até a vírgula que a parte contrária colocou. Né? Hoje eu me deparei com uma situação que eu estou pedindo uma nulidade de uma intimação de um processo que a gente... o nosso cliente teve um bloqueio na conta. Ele tinha substituído o processo de um advogado anterior para nosso escritório. Foi cadastrado na segunda instância, mas quando esse processo voltou para a primeira para seguir na execução, não foi. Então, a gente precisou ter atenção de que estava constando nosso nome na segunda instância, mas não estava na primeira. Isso causou uma nulidade, porque nem a própria reclamada foi notificada dos cálculos, dessas movimentações processuais posteriores. Então, como é que eu vou colocar uma inteligência artificial para poder resolver uma situação dessa, né? Agora, eu acho que tem sim o lado positivo disso. Por quê? Às vezes ela pode te ajudar a encontrar um modelo de contrato que vá te servir para fazer uma determinada situação, mas mesmo assim você tem que revisar aquilo que ela está te apresentando. Para fazer uma consulta jurisprudencial, isso a gente usa muito. O próprio... Nós temos hoje um sistema de controle de processo que tem essa facilidade. Ele busca a jurisprudência de acordo com aqueles parâmetros que você lança. Pô, isso aí é uma maravilha. Você não precisa ficar lendo, porque ele já vai te trazer isso daí. Sim. Então, nesse ponto é legal. Mas, como ele disse, nós também já vimos falhas de grandes escritórios
que usam esses peticionamentos mais simples com erros. Então, isso não fica legal. E não tem volta, né? O Você lance protocolou só... lá... Protocolou, tá Já lá. era. Não, nós tivemos um caso, há algum tempinho atrás, em que nós estávamos executando X, o peticionamento eletrônico da outra parte colocou 3X. Então, assim, eu concordo com o valor de tanto, é isso que o meu cliente está devendo. Atirou contra o pé. Então, assim, como é que você vai explicar? Então, passou. Então, assim... essa sintonia fina aí que eu acho que o pessoal precisa ter uma certa coerência na utilização. Eu concordo. Processo é muito detalhe. Você ganha no detalhe. Não adianta generalizar. O humano ainda é indispensável, né? Indispensável. Para trabalhar bem num processo, né? Sim. Porque eu pergunto para vocês, porque o Supremo, por exemplo, já está com a Maria, né? Que é a inteligência artificial dele, Supremo. Claro, para reduzir a quantidade de processos, eles sumarizam as emendas. Para os ministros é ótimo. Sim. Não trabalha menos. Isso é muito bom. E eles podem fazer outras coisas que eles não conseguiam fazer, outras competências que eles não conseguiam fazer nesse momento, né? Então ela pode potencializar, é isso que eu acho que talvez tenha. Não vai substituir o humano, mas talvez vai potencializar o seu serviço, vai conseguir fazer muito mais coisa. Eu acho que a Você frase não é essa, consegue ela fazer não hoje. substitui o trabalho humano. Mas é uma ferramenta Pode formidável potencializar, para né? potencializar o seu serviço. Potencializar, Sim. Eu também acho. E deixa eu ver o que a gente tem mais de pergunta aqui. Como vocês visualizam sem a inteligência artificial agora, mas olhando para esse futuro que está chegando, como vocês visualizam a advocacia, os novos advogados nos próximos 10 anos? O estudo do direito. Vocês pensaram nisso? Eu estava conversando isso com o Tomás e com toda a equipe esses dias, né? A mudança na sociedade, ela vai trazendo Isso. alinhamentos que vão criar novas situações e vão tirar outras situações. Quando eu falo situações, eu digo assim, áreas do direito. Por exemplo, indenizações. Quando você estava lá 15, 20 anos atrás, uma condenação de um dano moral por uma negativação indevida no nome variava entre 20 25 mil. Hoje, ela não passa de 2 mil reais. Né? Então, aquilo que lá atrás era uma coisa grave, ela tinha um sentido de punir a empresa para que não repetisse aquela situação com o consumidor, hoje já é um mero de sabor. Então, assim, o cara teve um nome negativado, isso aí é uma questão que é corriqueira, vai. 2 mil reais. Então, assim, eu acredito que indenizações pode ser uma área que, com o passar dos anos, não vai ser mais interessante para o advogado. Entendi. Porque, como ele ganha no êxito, ele vai calcular, mas se eu vou pegar 20% de 1.000 para fazer um processo, Vou trabalhar de graça, praticamente. não vai compensar. O que particularmente, por tudo que a gente estuda, o dano moral ele seria para reparar o dano e para servir com caráter pedagógico para o causador do dano. Então, assim, particularmente, eu acho que caminharam para um lado errado da coisa. Então, assim, banalizaram as situações que te tiram a paz. Então, hoje você encontra a companhia aérea cancelando o voo, remarcando o voo. Eu sei que se dá, mas não é um caso pontual. Virou corriqueiro. Então, você compra uma passagem, você não sabe se você vai embarcar ou não. Nós estamos com um caso aqui que era uma família de 6 ou 7 pessoas, a voltaram em 4 voos separados. Então, assim, eu acho que banalizar o dano moral, infelizmente, fugiu do instituto. Então, assim, olha, como é que o nome de uma pessoa que ela conservou limpa a vida inteira, pagou conta, tudo certinho, hoje vale 2 mil reais e antigamente valia 50 salários mínimos? Sim. Então, assim, será que aquela empresa de telefonia, será que aquele plano de saúde, a hora que você condena em R$1.000 para pagar uma indenização de dano moral, não vai levar isso como paciência, né? Será que ela vai tomar o puxão de orelha necessário? Será que ela vai tomar cuidado em negativar uma pessoa lá no futuro? Ou então, acaba assim, valendo a pena, né? Então, distorção acaba valendo a pena. Então, assim, a hora que você trata isso daí na massa, no número, vale a pena. Vale né? a pena. Porque se ela negativar 100 pessoas e 10 entrarem com o processo e ficar nesse valor simbólico, eu vou continuar cometendo os mesmos erros, Vale a pena entendeu? mesmo. Então, eu acho que aí, nesse sentido, a sociedade, principalmente esse entendimento sobre as relações de consumo, ela não evoluiu, ela regrediu. Quem perde é a sociedade, né? Total. Então, e aí é o que eu estava dizendo para ele.
Eu acho que a gente precisa começar, porque muitas Encontrar ações... outros nichos. Muitas ações nossas eram relativas à indenização. Uhum. A gente vai precisar se atualizar, começar a buscar outras áreas. E agora existem aí LGPD, Uhum. né? Direito ambiental, agronegócio, Uhum. né? Empresarial consultoria, porque as empresas hoje precisam muito mais de prevenção também para evitar litígios, Uhum. né? Olha que curiosidade, eu fui num último congresso aí que foi presidido pelo presidente da OAB e ele é especialista em criminal. Ele falou, não tá tendo mais crime. Não que ele esteja incentivando o crime, mas tá difícil ter cliente porque o índice de criminalidade tá caindo. Você lembra, antigamente tinha os famosos criminalistas em Campinas. Sim. Hoje você não ouve mais falar. Uhum. Então até essa área está sendo atingida por essa modernização, essa evolução do direito, né? É isso que... Ao mesmo tempo, né, você tem, por exemplo, assim, abrindo completamente fronteiras o direito digital. Então você tem as redes sociais, você tem um mundo, um universo para explorar que é infinito. Então isso é muito legal também. E dá para readequar o escritório, né? Claro, você vai remodelando, certeza, né? Exatamente. Você vai entendendo a demanda, você vai estudando, faz um curso, faz uma pós sobre o assunto e vai. Os fundamentos do direito sempre são os mesmos, né? O que vai mudar é a lei. Algum detalhe, né? A coluna vertebral é aquela lá, cara. Depois é só você conseguir adequar o que você está fazendo. Então, mas aí é mais uma habilidade do gestor, né? Saber o momento, é isso que é esse momento do podcast. Saber o momento de mudar a rota e como mudar essa rota. É só vocês que sabem isso. Nós temos as histórias aí de blockbuster, né? Que ficava nas locações de fita e a Netflix veio e queria comprar. Eles falaram, não, isso aí é bobagem. Esquece isso daí que não vai vingar. Hoje não existe mais blockbuster, olha como é que tá a Netflix. Exatamente. É a oportunidade, né? É o momento de saber... Sérgio, você precisa estar antenado. Uhum. Essa é a verdade. Não adianta você falar, olha, tô aqui, tô confortável fazendo isso. A coisa muda, depois você percebe. Então, assim, esteja antenado, acompanhe tendências, leia bastante, acompanhe perfis, sites sobre direito, né? Uhum. Entenda o que está acontecendo naquele momento. Eu acho que essa é uma dica formidável para quem está começando. Para não perder o time de direcionar corretamente o serviço. Porque há 20 anos atrás a gente viu o cara se formando, até montando uma sociedade, mas ficando nela por 30 anos e aposentando nela sempre exatamente naquele mesmo serviço. Agora a gente vê um outro advogado, um outro perfil, esse advogado que vocês estão falando aqui, que tem que se remodelando. É muito dinâmico. Começou no civil, mas você vai acabar lá no digital, de repente. Né? Uma outra área totalmente agronegócio, totalmente diferente do que você imaginava há 20 anos atrás. Para você ter uma ideia, nós até agora somos escritores de livro infantil. Aí, esse aí, né? Olha, nossas filhas foram inspiração para esse livro que fala conceitos de cidadania para as crianças. Bacana. Então aqui criamos esse livro. Que bacana. Ele é inteiro em prol do Boldrini. E assim, pra gente foi muito prazeroso e foi um universo completamente novo que nós vamos desbravar. Isso é muito legal. Muito legal. Esse também, né? Esse daqui já é o terceiro volume nessa toada de vamos falar sobre direito de maneira fácil, simples, em textos curtos e problemas do dia a dia. Nós já estamos no terceiro volume, então direito legal. A gente trabalha aí da melhor forma possível. Essa terceira edição foi toda produzida pela Caminhos Literários. Que legal. E a intenção nossa qual que é? É levar o direito para o cidadão. Que a lei é feita para o povo, a lei é feita para o cidadão e que chegue ao conhecimento dele para poder exercer seus direitos. Concordo. É isso aí. Gente, foi fantástico. Podcast, vocês falaram que, né, o Rodrigo falou, 5 perguntas vai ser tranquilo pra gente falar, mas foi mesmo, né? Deu certo. Eu pensei, 5 perguntas não vai dar, é muito pouco. Tem que fazer umas 20 perguntas aqui. Experiência de 23 anos. Pô. Muita Nossa, coisa. História não falta. História não tem casos e causos. Tem, precisamos do volume 2. Gente, eu queria que vocês dessem a última palavra final para os advogados que estão chegando, recém-advogados, uma palavrinha final para despedir, e depois a gente se despede entre nós aqui. Pode começar, por favor. Bom, vamos lá. Uma dica, então, para os advogados que estão entrando nesse mercado de trabalho é isso que a gente comentou aqui. Não pode desistir, você tem que ser persistente para você alcançar os seus objetivos. É difícil,
Não tem facilidade na vida, essa que é a verdade. Você vai se deparar com vários obstáculos, você precisa superar esses obstáculos, ir em busca do seu objetivo, traçando metas, correndo atrás, perseverança. Essa que é a grande dica aí. Estudar, ganhar conhecimento e se destacar. Eu acho assim, eu volto a falar, eu acho que você ter uma fé no seu taco, nas suas crenças, naquilo que você acredita, é importantíssimo, porque várias pessoas vão falar que você está errado, vão tentar minar aí seus sonhos, suas ideias. Eu acho que, além disso, fazer realmente aquilo que você gosta é prazeroso, é gostoso. Então, a turma até brinca, direito por amor, mas é muito gostoso. Então, assim, quando você traz isso para o seu dia a dia, quando você observa que você está ajudando outras pessoas a acharem soluções para problemas que tiram o sono dessas pessoas, isso não tem preço. Então, assim, que vocês sejam felizes na profissão e naquilo que vocês escolheram e que vocês sejam aí, ao longo da carreira, gratos pela oportunidade de tocarem a vida de tantas pessoas. Eu acho que isso não tem preço para nós. Fantástico. Queria agradecer vocês novamente, dizer que as portas estão sempre abertas. Se quiserem falar de alguma coisa, podem me ligar, falar, César, temos que falar disso. A gente marca. Surgiu um tema novo. E vem conversar. Então tá bom. Porque o direito é isso, né? É explicar isso pro pessoal que eles precisam aprender, motivar quem precisa ser motivado. E é para isso que serve esse podcast também, né? Isso aí. Obrigado. Então vamos nos despedir aqui do pessoal. Obrigado a todo mundo, os ouvintes. Na semana que vem temos mais podcast. Até a próxima. Um abraço.